Caros telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique. Estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Neste trimestre temos estudado as duas epístolas de Pedro e hoje vamos estudar a 13ª e última lição deste trimestre. Uma lição baseada no capítulo 3 de 2ª Epístola de Pedro. O título da lição diz assim: A vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. O texto do dia se encontra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que afirma o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: Embora os descrentes zombem da promessa da volta de Jesus, os cristãos confiam na sua promessa e aguardam esperançosamente a sua vinda. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos hoje saber quem são aqueles que zombam da vinda de Jesus, vamos conscientizar sobre a certeza da vinda de Jesus e, finalmente, compreender a necessidade de estarmos preparados para o retorno do Senhor. O programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Muito bem, hoje vamos estudar na lição 3 a respeito da vinda de Jesus. O tópico 1 da nossa lição fala aqueles que zombam da vinda de Cristo. O tópico 2, a certeza da vinda de Jesus. E o tópico 3, preparando-se para a vinda do Senhor. Então, Pedro ele escolhe, no último capítulo da sua 2ª epístola, falar a respeito da vinda de Jesus, em um contexto em que os falsos mestres e falsos cristãos que viviam a vida dissolutamente e questionavam a respeito da volta de Jesus de forma deliberada. Estavam zombando da vida de Jesus. E aí ele aproveita a ocasião para repreender esses falsos cristãos que zombavam da vinda de Jesus, não acreditavam na vinda de Cristo e ficavam dizendo que estava demorando, etc. E ele aproveita para repreender esse comportamento, como também aproveita para falar sobre este evento glorioso que marcará a história da igreja aqui na Terra. Tópico 1 da nossa lição: aqueles que zombam da vinda de Cristo são os escarnecedores dos últimos dias. Diz aqui o versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, assim: Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, São escarnecedores que viriam zombando e seguindo as suas próprias paixões. E essa expressão últimos dias na Bíblia se refere ao período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Alguns dizem que é o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda gloriosa. O fato é que é mais certo, é mais consistente afirmar que esses últimos dias, como disse lá Joel, nos últimos dias, e também no Novo Testamento, em várias passagens bíblicas, fala dos últimos dias. Que últimos dias são esses? É o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo dos últimos dias. É o tempo dos últimos dias. Então, a palavra de Deus diz que nesse período surgiria escarnecedores, pessoas que iam zombar da palavra de Deus, zombar da fé cristã, andando segundo as suas próprias paixões e concupiscência. E nessa época dos últimos dias, e claro que à medida que passa o tempo, já se passaram aí 2000 anos
após a primeira vinda de Cristo, e à medida que passa o tempo, aí pelos sinais que já têm acontecido no mundo, a gente tem clara certeza de que já se aproxima muito a data da volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está perto pelos sinais que têm acontecido. Então, neste intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nesses últimos dias, muitos rirão da verdade. Muitos rirão da verdade. É um tempo de apostasia, é um tempo de muito abandono da fé cristã. Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos ou nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, esses últimos dias é um tempo marcado pela propagação das heresias, pelo esfriamento da fé, pelo abandono, pela apostasia de muitos que anteriormente conheciam a verdade, mas que vão abandonar. 2 Pedro 2:2 diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, é uma época de muita contestação, de muita calúnia, de muito levante e perseguição no campo intelectual e espiritual contra o cristianismo. Esses falsos mestres têm um raciocínio herético. Versículo 4, aqui diz, o apóstolo Pedro diz que esses falsos mestres, eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, são pessoas contestadoras que querem desmontar, desmantelar e desconstruir os pilares da fé cristã. São falsos mestres que querem, que se levantam até mesmo dentro da igreja para questionar, desconstruir e desmantelar os princípios doutrinários da igreja, do Senhor, do cristianismo. Então, essa é uma pergunta maldosa, essa pergunta deles. Onde está a promessa da sua vinda? Essa pergunta maldosa queria dar a entender que Cristo não tinha vindo até aquele momento e não viria mais, né? É um raciocínio, esse raciocínio idêntico é disseminado em nossos dias, né? Pessoas não creem que Jesus retornará, e dizem, desde menino que eu ouço essa conversa, em toda a história do cristianismo, os crentes dizem que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Isso é um argumento falacioso. E esse tipo de argumento tem até uma aparência de verdade, mas no fundo é uma enorme mentira. É uma enorme mentira. Eles ficam apelando, não, mas olha para a razão, né? Olhe para a lógica e tal, aquela coisa toda, né? Então eles diziam que desde a antiguidade a criação de Deus permanecia inalterada, dando a entender que dentro da ordem natural do mundo não havia espaço para acontecimentos extraordinários e miraculosos. Muito menos para a segunda vinda em glória, né? Então eles têm uma visão apenas desta terra, deste mundo, não creem nos milagres de Deus, não creem no arrebatamento da igreja, não creem na vinda gloriosa. Esta afirmação está baseada numa visão de mundo eminentemente naturalista, que nega qualquer possibilidade da intervenção divina no universo. Por outro lado, nós cristãos cremos na palavra de Deus, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, é porque ele vai voltar mesmo. Jesus afirmou, que ia preparar lugar, mas ele viria outra vez. E a Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, assim concluímos
o estudo do primeiro tópico da nossa lição de hoje, tratando nesse primeiro tópico sobre aqueles que zombam, que escarnecem da vinda de Jesus, da doutrina das últimas coisas, escarnecem das promessas da palavra de Deus, da escatologia bíblica. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna para estudar a certeza da vinda de Jesus. Continue conosco. Prezados telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando o segundo tópico da nossa lição. Estamos estudando a lição a respeito da vinda do Senhor, que é a nossa suprema esperança. Como diz o hino da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Cremos que Jesus, a qualquer momento, virá no céu arrebatar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. E depois deste evento glorioso do arrebatamento, 7 anos após, Jesus virá outra vez, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, para reinar aqui na terra e estabelecer o seu reino milenial, literalmente, aqui na terra. O tópico 2 da nossa lição fala da certeza da vinda de Jesus. Enquanto os escarnecedores, enquanto aqueles críticos do cristianismo, enquanto aqueles críticos da palavra de Deus, enquanto aqueles que se levantam e se opõem para querer destruir, desconstruir todos os argumentos e pilares doutrinários e as convicções do cristianismo, existe um povo aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem certeza da vinda de Jesus. Esses escarnecedores que questionam e não acreditam na vinda de Cristo, eles têm uma ignorância deliberada. Eles fazem questão de não saber, eles fazem questão de não ouvir uma opinião diferente. Então, eles se fecham completamente para as verdades da palavra de Deus. Têm a sua consciência cauterizada e não se deixam ouvir um outro lado da história. Então, isso é típico também de muitos falsos mestres e de muitas pessoas que estão presas nas heresias. Elas só querem ouvir, elas só ouvem aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem e fogem de ouvir o contraditório. E eles deliberadamente rejeitam e não querem saber da palavra de Deus. Se fecham completamente. E o tópico 2.1 da nossa lição fala da ignorância deliberada deles, porque no versículo 5 aqui da nossa lição, 2 Pedro 3:5, diz que eles voluntariamente ignoram isto. Ou seja, eles, porque querem mesmo, voluntariamente, eles rejeitam, como diz aqui na NVI, 2 Pedro 3:5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Então, uma das estratégias das seitas e heresias é exatamente selecionar algumas partes das Escrituras e desprezar outras, enfatizar demais certos aspectos da verdade, desprezando outras perspectivas da verdade. É muito próprio dos falsos mestres não falar explicitamente a mentira, mas eles disfarçam de maneira hipócrita a verdade com as mentiras e às vezes até enfatizando apenas um aspecto da verdade. Como é frequente, tomam passagens bíblicas isoladas e fora do seu contexto para dar credibilidade às falsas doutrinas, para dizer que estão pregando, ensinando ensinamentos bíblicos. Na verdade, muitos também fazem uma contextualização indevida
uma aplicação indevida do texto bíblico. Então a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia tem só uma interpretação correta. Podemos, dessa interpretação correta, tirar para a nossa vida vários princípios e aplicar a diferentes realidades, mas qualquer aplicação que a gente tirar da palavra de Deus tem que estar consistente com a interpretação correta do texto bíblico. Então nós precisamos ter cuidado com a questão da contextualização. Ela é necessária, a contextualização é necessária para poder aplicar o texto bíblico à realidade na qual estamos vivendo, mas sem exagerar, para que não incorramos em heterodoxia, para que a gente não incorra na formação de uma heresia. Pedro, no seu argumento, aqui tópico 2.2, ele lembra, para comprovar a veracidade da promessa divina da vinda de Cristo, Pedro apresenta dois argumentos bíblicos e históricos irrefutáveis, os quais são ignorados por aqueles que zombam da fé cristã. O primeiro deles é que a criação do mundo pelo poder da palavra de Deus, e o segundo, o julgamento diluviano. Então Pedro, ele reforça aqui nos versículos 5 e 6, que Deus é criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e Deus tem todo o poder para vir arrebatar a sua igreja, para intervir neste mundo natural e estabelecer o seu reino aqui na terra. Outro argumento que ele também chama atenção é sobre a questão do dilúvio. Que a geração de Noé, eles não acreditavam no dilúvio, eles não acreditavam que Deus ia mandar o dilúvio, e assim rejeitaram a pregação de Noé. Do mesmo jeito também, hoje muitos rejeitam. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E assim como Deus mandou o dilúvio e trouxe juízo para a geração antediluviana, também Deus vai vir outra vez, vai estabelecer o seu reino na terra e também vai trazer juízo sobre aqueles que rejeitarem a sua palavra. Outro aspecto aqui é do tópico 2.3, a promessa não retarda. Até mesmo alguns crentes indagam o motivo da demora da volta de Jesus. Por isso aqui no versículo 8, Pedro direciona uma palavra de ânimo e esperança aos irmãos, dizendo assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, Deus está fora do tempo, Deus é atemporal. Para Deus, tudo está no eterno presente. Para Deus não existe passado nem futuro. São 3 verdades bíblicas que todo crente deve guardar em seu coração, aqui nesses versículos. Primeiro, o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que ele disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segundo, a promessa de Deus não está atrasada como muitos creem. Deus chega no tempo certo. Como diz, na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo, a Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus nem retarda e nem atrasa. E terceiro, o Senhor é longânimo e está dando oportunidade para que os pecadores se arrependam. Então o versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus vai vir no momento certo, arrebatar a sua igreja e depois virá outra vez para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Caros telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a 13ª e última lição deste trimestre. Temos estudado as 2 epístolas de Pedro e no último capítulo da 2ª epístola de Pedro,
Pedro chama atenção aqui para o fato de que algumas pessoas escarnecedoras, zombadoras, deliberadamente, elas se levantam contra os princípios da palavra de Deus e questionam, zombam, escarnecem da promessa da vinda de Jesus. E no tópico 2, estudamos a certeza da vinda de Cristo, que é certo, ele virá, foi ele que falou, Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. E no tópico 3 da nossa lição, fala sobre a preparação para a vinda do Senhor. Uma vez que temos a certeza que Jesus virá a qualquer momento, então nós devemos estar preparados. Então no versículo 10, ele nos alerta quanto a isso, dizendo: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Pedro, ele diz, usa a mesma figura de linguagem aqui que Jesus usou, que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Um ladrão, quando vem à noite roubar, assaltar uma casa, ele não avisa nem o dia nem a hora que virá, de modo que o dono da casa tem que estar preparado e atento, porque vai vir de surpresa, Então, Pedro está se lembrando das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando promete voltar como um ladrão de noite, no sermão profético de Jesus. Mateus 24, 42 a 44, Jesus disse assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Observe como são fortes as palavras de Jesus aqui em Mateus 24, 44, dizendo: assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, nós, crentes, precisamos viver como se o Senhor viesse voltar agora. Jesus, na realidade, ele pode vir a qualquer momento. Nós temos que estar preparados hoje. Somente os incrédulos e desavisados serão surpreendidos no dia da volta de Jesus, porque estarão despreparados. Mas o crente fiel, ele está preparado para subir no arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. O tópico 3.2 fala da nossa conduta. Uma vez que temos esta certeza de que Jesus virá, devemos estar preparados. Tal expectativa requer uma postura vigilante e santa. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para não vivermos encantados e envolvidos com essas coisas do mundo e não estarmos preparados. Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36, preste muita atenção a esses versículos. Lucas 21, versículos 34 a 36, Jesus disse assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, é muito claro aqui o conselho de Jesus para estarmos preparados, levando uma vida santa, estarmos preparados sem dormir, de guarda ali numa guarita esperando Jesus voltar. É viver a vida normal do dia a dia, porém com a esperança de que Jesus virá a qualquer momento e vivermos uma vida santa,
uma vida santa, nos abstendo de todo o pecado. Isso é muito importante. Uma das características das heresias dos últimos dias é combater essa vida de santidade. Eles falam que isso é moralidade, isso é hipocrisia e não sei o quê, mas a palavra de Deus diz que a gente deve viver uma vida santa. Quem quiser esperar a vinda de Jesus tem que estar assim. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,14, Pedro, depois que fala da questão da vinda de Jesus, ele diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, enquanto esperam acontecer a vinda de Jesus, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, vivamos uma vida de santidade na presença do Senhor. Deixe falar quem falar, deixe criticar quem criticar. Os falsos mestres, inclusive aqueles que ainda estão dentro da igreja, vão ficar criticando. Isso é moralismo, é religioso, isso aí é hipocrisia. Deixe falar quem falar. Vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. João disse, 1 João 3, 1 e 2, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, se você tem a esperança da volta de Jesus, se você está esperando o arrebatamento da igreja, então purifique-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. Então, gostaríamos de encerrar esta aula de hoje lendo os 2 últimos versículos da segunda epístola de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E assim concluímos mais uma lição e concluímos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Convidamos vocês a continuar conosco, nos acompanhando semanalmente aqui no canal da TV AD Mossoró, canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós estamos gravando a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens toda semana. A partir da próxima semana, iniciaremos um novo trimestre e convidamos você a continuar nos acompanhando. Deus abençoe, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.